Em cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene, a gente volta a falar sobre a operação da Polícia Federal nesta manhã, que faz buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e que prendeu o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, por causa de dados falsos na vacinação contra a Covid-19. Edilene, quais são as informações de momento, quais são os desdobramentos, o que você acompanha desde cedo, hein? Bom dia para você. Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, bom dia aos nossos ouvintes. Toda a imprensa está neste momento na porta do atual condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, Solar de Brasília, um condomínio que fica a cerca de 10 quilômetros do Palácio do Planalto, ali da Praça dos Três Poderes. E a informação de momento na porta desse condomínio, que ainda não foi oficializada pela Polícia Federal, é que os celulares de Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro foram apreendidos nessa Operação Venire da Polícia Federal, que investiga a inserção de dados falsos sobre vacinação no sistema do Ministério da Saúde. O objetivo dessa ação de inserir dados falsos seria conseguir comprovantes de vacinação para que autoridades, que pessoas acessassem outros países que exigem o cartão de vacina, mesmo sem ter vacinado. Um dos presos é o tenente-coronel Mauro Cid, conforme nós já informamos, o ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele homem que ficava ao lado o tempo inteiro de Jair Bolsonaro. Esse também teve um pedido de prisão expedido e cumprido contra ele, e outros dois assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro. Todos trabalhavam com Bolsonaro no Palácio do Planalto. Além dessas 3 prisões, agora a informação de que os celulares dele, de Michele, informação ainda extraoficial, teriam sido apreendidos. A Polícia Federal está neste momento dentro do condomínio Solar de Brasília, cumprindo esses mandados de busca e apreensão de uma operação que é realizada não apenas aqui na capital federal, mas também no Rio de Janeiro, outra cidade na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro também tem residência. Então, é uma ofensiva do Supremo Tribunal Federal, já que a ordem é do ministro Alexandre de Moraes, para investigar a inserção de dados falsos de vacinação em cartões de vacina de autoridades. E o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente e a ex-primeira-dama também estão na lista das pessoas investigadas. Kátia Eustáquio. Ô Edilene, lá no Congresso, a oposição e a base governista fazem mistério sobre os nomes da CPI de 8 de janeiro, mas o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, deve revelar hoje a quantidade de cadeiras por bloco. Qual que é o espaço que cada grupo vai ter, hein, Edilene? Pois é, Eustáquio, exatamente isso. Ontem eu conversei com diversos líderes, tanto da base quanto da oposição, principalmente representantes do grupo de Jair Bolsonaro e do presidente Lula, e todos fazem mistério sobre as indicações. Por quê? Porque todos os partidos querem ter um representante nessa CPMI, que terá apenas 64 pessoas. São muitas, mas considerando o tamanho do Congresso Nacional, são mais de 600 parlamentares, cerca de 10% apenas poderão participar dessa CPMI. Os mais combativos querem seu espaço. Então, os partidos não estão revelando os nomes também para não atrapalhar a estratégia deles, porque pode ser que um nome seja anunciado e aí o lado contrário vá lá tentar cooptar, tentar demover a pessoa da ideia de participar da CPMI, enfim, uma série de questões envolvidas. Temos que pensar também que outras CPIs, como a do MST, estão sendo criadas no Congresso Nacional, então não dá para utilizar toda a força de narrativa em apenas uma das CPIs ou CPMIs, tem que distribuir as lideranças, aqueles que mais falam, aqueles mais combativos entre essas CPIs que vão ocorrer a partir de agora no Congresso Nacional. Nós apuramos e trazemos aqui para o ouvinte da Itatiaia com exclusividade mais ou menos como deve ficar a distribuição dos espaços nessa CPMI. Hoje, o presidente do Congresso Nacional, o senador mineiro Rodrigo Pacheco, deve fazer o seu anúncio na sessão das 16h sobre como ficará a distribuição, porque os partidos também têm dito que não estão anunciando quem são os componentes da CPMI, aqueles que os líderes vão indicar, porque Rodrigo Pacheco ainda não anunciou com que número de pessoas ficará cada partido ou cada bloco. Então deve ficar assim: o Blocão, que é o maior bloco liderado pelo PP de Arthur Lira na Câmara dos Deputados e que tem PSDB, Cidadania, Avante, Patriota, deve ficar com 5 vagas. O bloco do MDB, que tem PSD, Republicanos, Podemos e PSC na Câmara dos Deputados, deve ficar com 4 vagas. O PL de Jair Bolsonaro deve ter 3 vagas, o PT deve ter 3 vagas e o PSOL deve ter 1 vaga. E isso na Câmara dos Deputados. No Senado, o bloco que tem PDT, MDB, PSD
PSDB, Podemos e União Brasil tem 6 vagas. O bloco que tem o PT, o PSD, o PSB de Bola e o Rede deve ficar com 6 vagas. E o bloco que tem PL Novo deve ficar com 2 vagas. O bloco que tem PP e Republicanos deve ficar também com 2 vagas. Uma novidade de ontem para hoje é que Arthur Lira tirou o Partido Novo da composição na Câmara dos Deputados, o que irritou muito Marcel Van Hatten, que é um dos mais combativos, um dos que mais pediram essa CPMI, e ele não vai levar. Foi barrado no baile, não deve participar. A participação do Novo na Câmara dos Deputados foi vetada porque o Novo não tem bloco, não elegeu deputados suficientes para ter uma representação, para ter uma liderança. Então, nesse caso, vai ficar de fora. E o PT, com essa composição, com o Novo do lado de fora, acaba ganhando mais uma vaga. Ou seja, o que a base de governo queria, que era ter mais integrantes da base, pode acabar sendo uma realidade nessa CPMI. A partir de hoje à tarde, nós vamos saber se esse desenho é ou não oficial. Mas essas informações são informações seguras e devem ser divulgadas hoje à tarde. Nós antecipamos aqui na Itatiaia, Eustáquio e Kátia. Edilene Lopes com as informações sobre a formação aí, né, Edilene, da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro e também com informações de momento sobre a operação nesta manhã que faz buscas na casa do Bolsonaro. Muito trabalho hoje em Brasília, né, Edilene? Bom dia para você. Muito trabalho. Bom dia para nós, Kátia. Tchau, tchau. Um abraço, Edilene. 8h20.